Nessa questão 19 diz o seguinte: em uma confecção há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, tá? Ó, pedaços iguais, cadê? Aqui. Maiores possíveis e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo, tá? De cada tira de malha. Então, quando ele tiver dois ou mais de dois valores, para tu encontrar, certo? O comprimento máximo, o valor máximo de alguma coisa, tu vai ter que fazer o MDC, que é a fatoração em fatores primos. Então é só fazer assim, ó, 120, 180, 240. Passa um tracinho. O que é decompor em fatores primos? A gente vai dividir esses números apenas por números primos, certo? E o que são números primos? Números primos são aqueles números divisíveis por um ou ele mesmo, tá? E aí, o primeiro número primo que a gente tem aqui que pode dividir esses números é o número 2. E aí, 120 dividido por 2 dá 60. 180 por 2 dá 90. 240 por 2 dá 120. Se der para dividir por 2 ainda, a gente continua. E aí, a gente sabe que dá por 2. Por quê? 60 por 2 dá 30. 90 por 2 dá 45. 120 por 2 dá 60. Dá por 2 ainda? Dá. Então, por 2. 30 por 2 dá 15. 45 não dá um valor exato, então a gente repete. 60 por 2 dá 30. Dá por 2 ainda? Dá o 30. Então, por 2. Repito o 15, que não dá por 2. Repito o 45, que não dá por 2. 30 por 2 dá 15, certo? E aí a gente percebe que agora não dá mais por 2, dá por quanto? Dá por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. E 15 por 3 dá 5. Dá por 3 ainda. 5 por 3 não dá, eu repito. Aqui dá por 3 que dá 5. E aqui repete o 5. Então, aqui só dá por 5 mesmo. Então, vai dar 1, 1 e 1. O que é que eu fiz? Eu dividi 120 por 2, que deu 60. E por aí sucessivamente, tá bom? Então, pra gente calcular o MDC, é só a gente utilizar os fatores desse lado aqui, que dividem simultaneamente os três números. Então, quando foi que eu consegui dividir os três números simultaneamente pelo mesmo valor? Aqui, né, que deu esses. Aqui, que deu esses. Aqui nesse 3, tá? Aqui eu só dividi o 30 e o 60 por 2. E o 45 eu repeti. Aqui só o 30, então eu não utilizo esses. E aqui embaixo, ó, o 5, tá? Dividi todos por 5. Aqui eu dividi todos por 3. Aqui eu só dividi o 15, tá? Então, esses que eu não circulei, eu não vou pegar porque eu não dividi os três números por eles. Só um ou dois, tá bom? Então, o que é que eu faço com isso agora? É só multiplicar, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, o comprimento máximo de cada tira vai ser de 60 centímetros. Essa é a resposta.